Primeiro eu gostaria de fazer um comentário que acho fundamental nesse momento em que o país vive. É a existência da Comissão Nacional da Verdade. Muita gente no começo se perguntou, o que é isso? Não vai ter resultado, não se vai punir ninguém, etc. Mas eu digo o seguinte, ela veio tardiamente, mas veio. E foi muito bom que tenha vindo, porque, inclusive, permite que o que estava praticamente esquecido, a maioria das pessoas, principalmente os jovens, as novas gerações, falando da ditadura militar como se fosse alguma coisa etérea, alguma coisa que tinha passado, estava esquecido, não tinha significado, e de repente nós estamos debatendo, o país inteiro está debatendo. Eu, como presidente da Comissão Nacional dos Jornalistas, tenho ido a vários estados onde estão sendo instituídas as comissões estaduais dos jornalistas para verificar exclusivamente as violações de direitos dos jornalistas. A questão da censura, a questão das perseguições, da tortura, assim como outros setores. Bom, então, acho que o fato de existir essa comissão tem essa importância, traz de volta o debate, inclusive a oportunidade de vermos assassinos, torturadores reconhecidos, como é o caso do coronel Ustra, perante a Comissão da Verdade em São Paulo, Comissão Municipal da Verdade em São Paulo, teve atitudes que demonstram, ele é uma figura que em si demonstra o que foi a ditadura militar. Foi aquele que bateu na mesa, foi aquele que disse que não estava arrependido, que não houve tortura, que os que morreram eram comunistas, morreram em confrontos, morreram em situações de confronto com as forças de segurança, essa coisa toda. E ao bater na mesa, ele teve a coragem de dizer que a presidenta da República do Brasil, que foi a que teve a coragem de instituir essa Comissão da Verdade, é uma terrorista, foi uma terrorista. O sujeito que diz isso hoje e prendia, batia ou matava, quer dizer, só demonstra o que foi aquele período que, infelizmente, nós vivemos. Mas, indo rapidamente para a questão, para não me estender muito, ao falar do caso Vladimir Herzog, é muito importante que se tenha nesta mesa, aqui ao meu lado, um dos 12 jornalistas que foram presos e torturados na escalada do terror de Estado que foi deflagrado em São Paulo em 1975 e que chegou, depois de vários setores, de personalidades de vários setores, militantes políticos, chegou aos jornalistas. E quando se diz que chegou aos jornalistas e que 12 deles, incluído o Vlado Herzog, foram presos e torturados, é bom sempre lembrar que antes do Vlado Herzog foram assassinados ou considerados desaparecidos 21 jornalistas. Isso está relatado em vários textos oficiais, etc. 21 jornalistas. Então, aquele caso, no meu entender, teve dois aspectos. Este livro que eu escrevo, que eu acabei de escrever, chama As Duas Guerras de Vlado Herzog, tem dois objetivos. O primeiro é mostrar que a repercussão sobre o assassinato do Vlado Herzog, naquele momento e até hoje, se deveu à ação de uma instituição chamada Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Foi dali que partiu a denúncia, porque antes, não só jornalistas, mas outras vítimas da ditadura eram sepultadas em silêncio. E o Vlado não foi sepultado em silêncio.
Só para vocês terem uma ideia do terror que era aquele momento, depois do sindicato denunciar numa nota esse assassinato e convidar para o sepultamento, que isso foi um fato importante de mobilização, havia uma testemunha daquele sepultamento que está aqui, que é o Paulo Marcoux. E por que ele foi testemunha? Porque ele estava preso, assim como outros jornalistas, sob tortura, obrigado a dizer o que eles já sabiam, não é isso? Dizer o que eles sabiam. E de repente, no assassinato do Vlado, em função da grande repercussão que houve, o comando do 2º Exército, do DOI-CODE, para vergonha nossa, foi numa dependência do Exército Nacional que se cometeu esse e outros assassinatos. O comando do 2º Exército resolveu liberar, entre aspas, 4 prisioneiros. Um deles é o Paulo Marcoux, outro é o Duque Estrada, outro é o Antônio de Cristo e o quarto, o Rodolfo Konder, para irem assistir o sepultamento do companheiro morto. No meu entender, eu vi os 4 lá, ficaram num ponto mais elevado. Era a sequência do processo de tortura. Vocês fiquem vendo aí o que é que pode acontecer com aqueles que contestam o regime. No meu entender foi isso. Eles foram liberados para assistir o sepultamento com a ordem de se apresentarem no dia seguinte, que foi o que aconteceu. E por que os 4 não fugiram? Isso também eu estou contando. Por que os 4 não fugiram? Porque eles sabiam que não adiantava fugir. O braço da ditadura era muito longo e eles poderiam ser alcançados em qualquer lugar onde estivessem. Aliás, esse foi o comportamento, posso dizer assim, do Vlado Herzog ao resolver se apresentar. Porque muitos, eu acho que o Marcoux foi a mesma coisa. A se apresentar, ele disse: olha, eu não devo nada, porque na verdade ele não era um ativista, ele tinha participação política, mas não era um ativista, nunca jogou bomba, nunca roubou banco, coisas desse tipo, que é outro tipo de coisa que merece o nosso respeito, quem agiu por esse modo. Mas ele dizia, e disse aos companheiros que o aconselharam a não se apresentar, para sumir. Primeiro, ele disse: eles vão me pegar de qualquer jeito. E segundo, eu não tenho nada, eu não devo nada. Eles consideravam que aquilo ainda tinha um resto de civilização dentro dos porões da ditadura. E foi isso que aconteceu. Ao ser morto, no meu entender, houve, além da reação organizada do Sindicato dos Jornalistas, houve primeiro a reação dos jornalistas, que de todas as redações acorreram ao sindicato, porque ali era uma questão de gota d'água. Não era mais possível se silenciar, mesmo diante dos censores, silenciar sobre assassinatos daquele tipo. E os jornalistas estiveram presentes nesse momento, e daí nasceu um movimento muito grande que foi num crescendo, que chegou a um ponto importantíssimo, que foi a realização de um culto ecumênico em memória do Vlado, que levou 8.000 pessoas à Catedral da Sé, a maior manifestação de massa desde o ato institucional número 5, e depois os desdobramentos que se verificaram, os vários desdobramentos a partir daquele momento, e que se percebeu que a sociedade brasileira não suportaria mais aquele tipo de situação que estava acontecendo. É muita coisa, eu não vou me estender, mas acho que o caso Herzog tem essa importância. Aliás, o Marcoux é autor, tem vários trabalhos a respeito do episódio. O Marcoux tem 2 livros, né? Um é um de depoimentos e outro é um que ele faz quase uma declaração de amor como amigo. Eu vou encerrar por aqui.